A paz do Senhor, meus amados irmãos, vosso irmão em Cristo, evangelista Dias Santos. Estou passando aí para contar uma bênção para todos, uma vitória alcançada. O serial killer de Goiânia, Lázaro Barbosa, foi morto. Glória a Deus, vamos dar glória a Deus. Executado com diversos tiros que partiu de um helicóptero militar. Ele foi executado, ele foi morto. Nós temos que dar glória a Deus. Meus irmãos, eu estou dizendo isso, não estou brincando, eu estou falando com pesar no meu coração. Eu estou aqui retratando a imagem de um cristianismo torcido da atualidade. A Bíblia diz, meus amados irmãos, Ezequiel 33:11, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa do seu mau caminho e viva. Nós vamos ver Atos, capítulo 17, versículo 30, que Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, por ali vai dizer que Deus, Ele quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se a Bíblia está dizendo que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, como que nós que temos o Espírito Santo, que julgamos ter Deus, que é o Espírito Santo, Deus dentro de nós vamos nos alegrar com a morte de um pecador? Aí você pode dizer, está certo, Lázaro Barbosa, serial killer, ele colheu na carne o que ele plantou na carne. Ele colheu em vida aqui o que ele plantou também em vida. Ele plantou maldade, ele fez famílias chorar, ele fez coisas horríveis. E ele pagou pelos seus crimes com a sua própria vida. Mas agora, pasmem os senhores, Jesus Cristo morreu por Lázaro Barbosa. Jesus Cristo morreu naquela cruz por todos os serial killers do mundo, do universo, de todas as épocas, de todos os tempos. Ele morreu por todos os assassinos, por todas as prostitutas, por todos os cafetões. Ele morreu por todos os adúlteros, por todos os efeminados. Ele morreu por toda a sorte de pecadores. O apóstolo Paulo disse o seguinte, que Deus, ou melhor, que Jesus, ele morreu para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo morreu para salvar os pecadores. Ele verteu um sangue puro, um sangue imaculado. Glória ao nome de Jesus. Então, se a Bíblia diz lá na carta de Tiago, por exemplo, que Deus, ele se alegra, que há festa, que há júbilo, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, se converte. Então nós vamos ver no Antigo Testamento que Deus disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa do seu mau caminho. A minha alegria, disse Deus, nas minhas palavras dizendo, a minha alegria não está quando o ímpio morre. A minha alegria está quando o ímpio se converte, se arrepende dos seus maus caminhos, entende a revelação do Evangelho, aceita entrar pela oportunidade, pela porta da graça. Mas agora nós, esse cristianismo torcido da atualidade, está ensinando isso. É por isso que o crente, ele não tem aquela oração de feiticeira. Alguém me fez algum mal, eu vou orar, eu vou subir monte, eu vou jejuar, eu vou fazer de tudo pedindo para Deus, mata o fulano, mata a fulana. Não. Se Deus quiser fazer justiça, Ele vai fazer da maneira que Ele quiser. Se Deus não quiser fazer justiça agora, o juízo final está pertinho. Mais perto do que nunca. Mas agora, eu não tenho direito nenhum de pedir para Deus matar e muito menos de se alegrar quando Deus mata ou quando a pessoa morre. Porque nós temos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, é Deus que está dentro de nós. Nós não vamos se alegrar com isso. Tem crente comemorando, tem crente dando glória a Deus, contando vitória com a morte de um homem que foi para o inferno. Se Deus quis o lançar no inferno, ele está no inferno. Não por 1 ano, nem por 2 anos, nem por 10 anos, nem por uma centena, nem um milhar de anos. Nem 1 bilhão de anos, nem 1 trilhão de anos, mas por uma eternidade. E a eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim.
Então ele está lá, lançado para sempre, para os séculos dos séculos. E muitas vezes os crentes que estão aqui, né? A gente pensa que a gente vivia lá na lama do pecado. Aí agora dizemos que nos convertemos. Aí fomos para a igreja, colocamos uma gravata, pegamos uma Bíblia, ficamos lá sentadinho como um bebelô, como um enfeite de altar. E comecemos a ter direito, a achar que temos direito de condenar as pessoas, dizendo que todas devem morrer. Eu não morri porque eu sou uma pessoa boazinha, porque eu sou cheiroso, porque eu sou bonito. Eu não morri porque Deus não quis me matar, porque eu sou especial. Não existe ninguém especial para Deus. Nem um ser humano é especial para Deus. O único que é especial para Deus é Jesus. Por isso, quando ele quer matar o pecador, ele ora para o sacrifício de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós devemos prestar atenção nas nossas ações, porque nós poderíamos ser condenados por isso. Nós não podemos nos alegrar com a morte do ímpio se a Bíblia diz que Deus não se alegra com isso. Como é que nós vamos ir contra a palavra de Deus? Eu, quando eu vi aquelas fotos que me enviaram, aquele vídeo de Lázaro, eu fiquei imaginando, né? Infelizmente eu vi crentes, né, postando em suas redes sociais ali fotos, divulgando, compartilhando, como se estivesse alegre. Olha lá que legal, glória a Deus. Lázaro sendo o cadáver morto de Lázaro ali, sendo puxado, colocado, atirado como um porco morto dentro daquela viatura. Olha lá que legal, ele lá no hospital todo arrebentado, com a testa arrebentada, crivado de bala. E o crente fica dando glória a Deus. Tem crente que dizendo, eu jejuei para Deus matar Lázaro. Isso não provém do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, minha é a vingança. Você não vai ver na Bíblia dizer que a igreja primitiva orava para Deus matar Herodes. Você não vai ver na Bíblia nada referente a isso. Alguém orando para Deus matar. Não. O próprio Jesus, quando estava lá na cruz, ele pediu, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Lá, Estevão, como exemplo, que ele era um sectário de Cristo verdadeiro, no momento da sua execução, que ele estava ali sendo apedrejado, ele fitou os olhos ao céu e disse, Senhor, não lhes imputes esse pecado, e expirou. Agora nós, do século XXI, a igreja moderna, a igreja que eu acredito que é a igreja mais longe do cristianismo de todos os tempos, mais longe da Bíblia de todos os tempos, nós achamos que nós temos o direito de dizer, Senhor, eu vou fazer um jejum para o Senhor matar Lázaro. Nós não temos esse direito. Nós não temos. E não podemos esquecer o que está em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Não é por eu fazer uma coisa boa, por eu ser bonzinho, por eu ter dinheiro, por eu ter uma posição na sociedade. Deus não disse para nós, eu vou te salvar, eu vou colocar uma gravatinha no teu pescoço, e dar uma Bíblia e tu vai ir para a igreja e vai lá dizer que eu tenho poder. Não é isso. Deus não disse isso para nós. Deus disse, eu te salvei pecador, tu era um miserável. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Existia uma parede que nos dividia. Deus nem podia ouvir nós, porque a nossa iniquidade fazia separação entre nós e Ele. Mas alguém orou por nós, alguém pregou para nós, alguém nos evangelizou, alguém falou que Jesus nos amava, que Jesus queria nos tirar daquela situação, e nós aceitamos essa palavra e agora estamos aqui. Mas nós não podemos ter esse capricho de pensar que temos o direito de condenar, de se alegrar com a morte do pecador. Uma alma que agora perdeu a oportunidade para tudo sempre. Será que você não consegue entender essa realidade? Se você não conseguir entender essa realidade, você tem que aceitar Jesus. Você não pode se alegrar quando ninguém morre, ninguém, nem o teu pior adversário, nem o teu pior inimigo, nem aquela pessoa que gospe no teu rosto. Você não pode desejar a morte dele, muito menos se alegrar quando vier a morte sobre ele. Se Deus quiser julgar, Deus julga.
Se Deus quiser julgar, Deus vai julgar. Glória a Deus. Esse cristianismo atual está corrompido. Eu fico imaginando na época da Inquisição. Eu fico imaginando os primeiros cristãos, aqueles cristãos da idade medieval. Eu fico imaginando, será que na época da Inquisição eles estavam lá sendo executados, atados em rodas, atados em postes, passado cera neles para eles morrerem aos poucos, picados de inseto. Quando eles eram decapitados, que era uma morte mais rápida, mas quando eles eram esfolados até a morte, onde muitos eram atados pelos pés, e atados ali por uma corrente pelos pés, e eram puxados por toda a cidade, por uma junta de bois. Eles morriam, eles se esfolavam, e tinham um traumatismo craniano, eles iam batendo a cabeça no chão até morrer, eles agoniavam. Será que eles diziam, Senhor, mata o fulano? Vai lá e mata o imperador, vai lá e mata o rei, mata o governador, independente de quem estava mandando executar. Mata esse carrasco. Não. Eu tenho certeza que Deus, eles clamavam como os espelhos da Bíblia, os exemplos da Bíblia nos ensinaram. Senhor, não descobre desse pecado. Salva ele. Salva esse carrasco. Salva este executor. Porque o Senhor o ama. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Essa palavra eu quero deixar para todos os irmãos. Se arrependa. Quem sabe você fez ou não fez. Quem sabe você compartilhou, se alegrou ou não se alegrou. Mas se você fez isso, e se você estava contando vitória até hoje, com a morte de um criminoso, reveja os seus conceitos. Ore para a Bíblia, ore para a tua vida. A Bíblia diz que todos nós, eu e você, merecíamos a morte. Nós merecíamos a ira de Deus, nós não merecemos nada de Deus mais além do que a morte. Nós não temos nenhum mérito diante de Deus, os únicos méritos que nós temos é por intermédio de Jesus, por intermédio da crucificação de Jesus. Fiquem essas palavras para todos vocês, que eu achei necessidade de gravar esse vídeo. Que Deus, o Espírito Santo, possa tocar em vossos corações. Em nome de Jesus. Um abraço, paz do Senhor.